feliz naquilo que se propôs a nos passar. Chamamos então para que você assuma o comando da Enterprise. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações. Normalmente, comumente, a gente conhece pessoas que estão tendo uma vida tranquila, serena, e de repente a gente vê que aquelas pessoas ou aquela pessoa muda a sua conduta. Parece que encontram-se desanimadas, meio perdidas, entrando num estágio de depressão, de síndromes tão comuns aí da ciência. E aí algumas, né, aquelas que às vezes têm conhecimento da parte espiritual, falam, eu estou sendo obsedado. Eu estou sendo perseguido por espíritos. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, e Allan Kardec indagou os espíritos superiores, pode um homem mau, com a ajuda de um espírito mau, fazer mal a outro homem? E o que os espíritos responderam? Não, Deus não permitiria. Deus não permitiria que isso acontecesse. Então essas síndromes, esses medos, essas ansiedades, a própria depressão, esses desânimos existem de todos os tempos. Tanto é que há 160 anos atrás, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, já lá na pergunta 943 de O Livro dos Espíritos, isso é tratado também no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de melancolia e como suicídio e loucura. Está lá, de onde nasce o desgosto pela vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? De onde vem esse desânimo, esse desgosto, essa falta de vontade de viver, que se apodera de certas pessoas, às vezes sem motivos aparentes, aparece? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E aí eles continuaram: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, de onde provém esse desgosto? Primeiro, efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Para aquele que trabalha com o fito, né, pensando na vida futura, no futuro, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então, quando os espíritos responderam a Allan Kardec que o trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente quando fazemos isso visando a vida futura, pensando na vida futura, nas vidas futuras, ou no futuro dessa própria vida, né? Nós podemos entender também que Allan Kardec não se referia somente ao trabalho para a manutenção da nossa vida material. Porque de todos os tempos, já naqueles tempos, era necessário trabalhar para manter a sua vida. Hoje, com as exigências do mundo moderno, com as facilidades das coisas da vida atual, com o despertar das nossas paixões, dos nossos desejos, por coisas que saltem os olhos das outras pessoas, às vezes a gente precisa trabalhar ainda muito mais para estar conquistando certas coisas que, ao meu ver, muitas são desnecessárias e que a gente pode passar sem. Mas está aí, a gente acaba correndo atrás de tudo isso. Mas
A gente pode entender também que ele se referia àquele trabalho que a gente pode fazer ocupando o nosso tempo nas nossas horas ociosas, naquelas horas que nós não estamos trabalhando para o sustento da nossa vida material. Então, um dia tem 24 horas, né? Uma semana tem 7 dias. Se a gente fizer uma continha rápida, né, são 168 horas. Por lei, por determinação de leis trabalhistas, a gente trabalha 44 horas por semana. Faz algumas horas extras, lá, digamos que fazemos algumas horas extras, trabalha 60 horas. E as outras horas, o que nós fazemos dela? Além daquelas horas que devemos dedicar ao nosso repouso, à reposição das nossas energias, que também nós precisamos ter. Além de algumas horas, algum tempo que a gente pode dedicar ao nosso lazer, às nossas distrações, aos nossos divertimentos. Como nós estamos aproveitando o outro tempo que nos resta? Estamos ocupando em nosso benefício espiritual, na busca de valores que nos leva à felicidade possível de um mundo de provas e expiações, porque aquele que se ocupa de pensar em si, do ponto de vista espiritual, por naturalidade, ele acaba ocupando esse tempo em benefício do auxílio ao seu semelhante. Seja o semelhante mais próximo, aquele que faz parte da sua vida cotidiana, da sua vida diária, dos seus entes queridos, dos seus familiares, seus amigos mais próximos, seja em benefício de outras pessoas mais distantes. Então, quando a gente fala, sobra um tempinho para mim, e esse tempo eu vou ver se eu me engajo em alguma atividade edificante, eu começo a diminuir a possibilidade em mim de um dia entrar nesse estado que Allan Kardec perguntou aos espíritos, de onde vem o desgosto pela vida, o desânimo? Porque eu estou preenchendo o meu tempo com coisas que me elevam espiritualmente. Então, quando o Sonécio falou das pessoas que a gente se recordava, que tem 90 anos, tem 95, estão ativas, trabalhando, algumas com dificuldades de audição, outras com um pouquinho de dificuldade de locomoção, mas estão ali radiantes ainda, cheios de energias para participar de atividades, de movimentos. A gente olha o histórico dessa pessoa e vê que quase toda a sua vida foi dedicada ao próximo. Foi dedicada ao semelhante. Quando a gente via Chico Xavier, né, entrando lá carregado, segurado de um lado e de outro, para desenvolver as suas atividades na casa da prece, fazer as psicografias e atender as pessoas, porque ainda que com todas as dificuldades de locomoção física, espiritualmente, né, ele transbordava alegria. Quem dele se aproximava, percebia isso. E tantos outros exemplos podem ser dados aqui, como Irmã Dulce, como Frei Damião, como tantos outros aí que a gente vê já velhinhos, né, na idade física, o corpo físico, mas espiritualmente cheio de vontade, cheio de vitalidade. Então, quando nós ocupamos esse nosso tempo, quando a gente desenvolve trabalhos voluntários, diminui em nós toda e qualquer possibilidade, ainda que venha, né, as vicissitudes, como ele disse ali, a gente suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porque a gente está pensando numa felicidade mais sólida e mais durável do que a felicidade possível aqui do planeta Terra. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que a felicidade absoluta não reina aqui. Mas se lá no Eclesiastes está assim, a felicidade não é deste mundo, não fala que a felicidade, ou não está lá assim, não pode ser feliz neste mundo.
não existe felicidade neste mundo. Está lá, a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade plena, absoluta, é lá dos mundos divinos e celestes. Nem nos mundos de regeneração a felicidade será plena, porque é um estágio mais elevado no mundo de provas e expiações, mas isso vai sendo galgado à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Então, trabalhar para o próximo, trabalhar voluntariamente, nos enche de felicidade, nos tira da ociosidade. Eu costumo falar que a gente vive na época da geração, né, eu gosto de estar repetindo isso, do pescocinho curto, porque a gente agora só fica com o pescocinho olhando o celular. A gente anda na rua, as pessoas estão com 2 fones de ouvido e olhando o celular. A gente vai se isolando da sociedade, do convívio com outras pessoas, de estar trabalhando para o bem de outras pessoas. A gente vai se isolando. Então, também eu já disse, gosto de dizer, que a gente pode criar até uma nova palavra, né, um novo verbete. Família, né, em vez de ser família. Porque nós estamos, na própria família, nos isolando. Ficando, né, cada um, às vezes, num cômodo da casa e se comunicando através dos smartphones, dos telefones, celulares, por aí. Então, já tem gente, né, avisando o outro que a comida está pronta pelo WhatsApp, né? Ó, a comida está na mesa. Daqui uns dias só vai pedir pelo WhatsApp. Pô, me passa aí o prato para cá, o garfo, o macarrão, põe aqui para mim. Já vai pedir pelo WhatsApp. Porque tem muitos, né, que já almoça e janta com o celular na mesa, né? Celular na mesa. Não deixa nem do lado. Mas não tem tempo nenhum para se dedicar, às vezes, para uma conversa, um diálogo com o próprio familiar, com o próprio que está em casa. E aí vai havendo esse isolamento, esse distanciamento. E, de repente, a pessoa se percebe o quê? Quase que sozinha. E aí começa a entrar nesses estados de desânimo. Porque não existe nenhum aparelho que seja mais próximo do que o abraço, o aperto de mão, o calor humano. Hoje, nos aniversários, a gente manda parabéns pelo Facebook, né, e pelo WhatsApp. Não tem mais nem o cuidado e a preocupação de ligar, para que a pessoa ouça a sua voz. Sinta a sua vibração. Porque no Facebook a gente põe só para que os outros vejam que a gente também manifestou os nossos parabéns. Às vezes nem é sincero. Ou então passa lá aquela listinha de aniversariantes do dia. A gente fala, isso não vou cumprimentar mesmo, porque o dia que eu fiz aniversário ele nem mandou nada para mim, não mandou nenhuma mensagem. É bem assim, não é? E a gente vai perdendo o tempo nosso de estar junto, próximos daqueles que a gente ama. A gente vai ficando distanciados. E também isso é modismo, né, que passa. Tirando aqueles que entram num estado patológico, que vira doença, né, que ele não consegue se libertar de um aparelho, muitos com um tempinho também já não olha com tanta intensidade, porque é sempre a mesma coisa. Não tem novidades. Quando tem uma mensagem espiritual, e às vezes as pessoas colocam as mensagens bonitas também, mas se é muito longa, a pessoa não vê, né? Se a pessoa manda um vídeo e ele olha que tem 5 minutos, é uma mensagem espiritual, uma mensagem do Divaldo, ou de qualquer outro líder religioso, de qualquer outro segmento, não tem tempo, 5 minutos é muita coisa. Mas quando vem aqueles de piadinha, de brincadeirinhas, de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, ele assiste, né? E já repassa para outras pessoas. Então, quando ele se referiu realmente ao trabalho que a gente deve fazer, não é só o trabalho de ocupar o tempo com as coisas da vida, das necessidades materiais. É todo esse tempo que eu estou me referindo aqui, que a gente usa para as coisas que não são úteis,
a gente utilizar para as coisas que são produtivas. Allan Kardec deu a melhor definição que se pode ter de trabalho, quando ele disse lá no Livro dos Espíritos que toda ocupação útil é um trabalho. Então, essa é a melhor definição de trabalho que se tem, toda ocupação útil. Todas as vezes que nós estamos nos ocupando em algo útil, nós estamos trabalhando. E quando nós não estamos trabalhando para a manutenção das coisas da nossa vida material, nós estamos trabalhando para a construção de um futuro melhor para nós enquanto espíritos em evolução. Espíritos em crescimento. Quando a gente está se dedicando ao próximo, a gente está trabalhando para o nosso crescimento espiritual, para a nossa elevação. E às vezes, quando no nosso trabalho para a manutenção da vida material, nosso trabalho profissional, a gente suporta tudo. A gente aguenta o chefe que a gente não gosta. A gente suporta, às vezes, as pressãozinhas do dia a dia para atingir as nossas metas. A gente tem, e a gente fica ali. Mas quando a gente desenvolve, às vezes, um trabalho voluntário, a gente não suporta muita coisa. A gente se engaja numa atividade onde a gente está trabalhando para o nosso crescimento espiritual, e no primeiro desencontro, na primeira qualquer coisinha que contrarie a nossa maneira de pensar, a gente se afasta. É aquela desculpa que nós precisamos para nos mantermos no nosso estado de acomodação. Porque nós não estamos, neste caso, fazendo um trabalho com amor. Porque quando a gente ama, é diferente de quando a gente gosta. Eu gosto de ir lá no centro. Eu gosto de participar das atividades. Mas se alguém me contrariar, eu deixo de gostar. Mas se eu amo aquilo que eu faço, se eu amo estar junto com as pessoas que estão lá no centro, ou em qualquer outro lugar que desenvolva trabalhos edificantes, se realmente eu amo aquilo que eu faço, e não somente gosto, eu sou capaz de suportar toda e qualquer contrariedade em benefício do trabalho de equipe e em benefício do meu próprio crescimento espiritual. Não vou utilizar aquilo apenas como uma desculpa para me desvencilhar daquilo que eu ainda não percebi, que é de uma importância extraordinária para a minha evolução espiritual, para a minha paz, para que eu, em momento algum, ainda que venha todas e quaisquer dificuldades na minha vida, enquanto aqui encarnado, ainda que surja qualquer problema, qualquer dificuldade, não vai me tirar a minha paz, não vai tirar a minha tranquilidade, não vai me levar a nenhum estado de desânimo. O que eu estou fazendo aqui? Por que só acontece comigo isso? Por que eu escolhido e não o meu vizinho? Porque na minha família, com meu pai, com minha mãe, comigo, com a minha esposa, com meu filho, que teve que aparecer uma doença grave. Porque eu estou preparado espiritualmente, protegido espiritualmente, para suportar todas essas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Porque isso não é uma coisa que vem ao acaso, que cai do céu em cima das cabeças das pessoas, como que umas fossem privilegiadas para suportar as coisas com mais tranquilidade e outras com menos. É construção espiritual.
que se a pessoa, aos nossos olhos, não construiu agora, a gente olha para ela e parece que ela não fez nada para que isso se tornasse mais ameno para eles, eles construíram ao longo de outras vidas, de outras encarnações. Ninguém nasce mais protegido, mais inteligente, mais paciente e mais benevolente, porque Deus criou um diferente do outro. Ele nos criou todos iguais, não é assim que nós aprendemos com a doutrina espírita, que Ele nos criou simples e ignorantes, com as mesmas condições, com as mesmas potencialidades e com as mesmas capacidades a serem desenvolvidas ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas reencarnações. Então, aquele que o suporta agora, faz isso porque já conquistou isso. Efeito da ociosidade, da falta de fé. O que leva muitos também a chegar a esse estado de desânimo, de desgosto, de falta de vontade de viver, entrar em estados depressivos, é a falta de fé. A falta de confiança nas suas próprias capacidades de superação e a falta de confiança em Deus, nos seres superiores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana, a fé divina. Quando nós tomarmos consciência real das nossas verdadeiras capacidades, como lá está, seremos capazes de realizar o que outrora era tido na conta de milagres. Porque Deus nos criou dotados dessas capacidades de realizar coisas em nosso próprio benefício, a nossa própria capacidade, as nossas próprias forças. Então a gente não pode falar, eu sou um coitadinho, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. A gente pode falar, eu estou acomodado, eu não tenho vontade, eu não quero agora. Mas não falar, eu não tenho capacidade. Quem sou eu para fazer isso? Porque para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós temos as mesmas capacidades e as mesmas potencialidades. Só depende de nós termos fé, confiança nessas capacidades. Tem gente que nunca presta um concurso público, que ele fala, eu não vou passar, porque tem uma etapa, tem segunda etapa, tem terceira. Não tem condição, eu sempre estudei em escola pública, não vou passar. Mas quantos exemplos os jornais e a televisão mostram de pessoas que estudaram a vida inteira em escolas de bairro, escolas públicas, não teve nenhuma possibilidade de ter uma escola particular, um professor particular, mas que confiaram nas suas capacidades, e chegaram lá e hoje são pessoas com cargos importantes do ponto de vista social e material aí na sociedade. Porque confiaram nas suas capacidades. Porque quando a gente confia nas nossas próprias capacidades, ainda que a gente não acredite, ainda que a gente não saiba, que a gente não aceite, quando nós estamos nos esforçando com objetivo útil, nós recebemos ajuda espiritual daqueles que nos querem bem e que encontram-se na vida espiritual, daqueles que velam pela nossa felicidade e para o nosso progresso. Eles reconhecem o nosso esforço e vêm em nossa ajuda. Então, muitos acham que para ter fé, o importante é professar uma religião. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante da linha da reforma, eu sou evangélico, desses novos segmentos que tem agora. Então, essa é a minha fé. Mas é diferente, né? Porque religião a gente escolhe qual a gente quer seguir no atual momento. Hoje, nós escolhemos
e estamos espíritas, escolhemos ser espíritas. Mas poderíamos estar católicos, evangélicos, protestantes. Porque o que conta não é o rótulo, não é a religião que a gente escolhe, não é a religião que vai nos dar a certeza de levar uma vida, de suportar as vicissitudes com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais resignação. O que nos vai dar essa certeza, essa possibilidade, é o nosso sentimento de religiosidade. Como nós estamos nos ligando com os seres maiores. Qual é a nossa ligação com a espiritualidade? Qual é a nossa ligação com Deus? Como nós estamos desenvolvendo esse sentimento de religiosidade? Então, ter fé não é ter só uma religião, é ter uma fé lógica, raciocinada. Não é apenas dizer eu creio, mas afirmar eu sei, como diz Emmanuel. Saber que tudo que nos acontece na vida, as coisas melhores e as coisas piores aos nossos olhos, têm um fim útil e providencial, que é de nos levar ao crescimento espiritual, ao progresso espiritual, porque nós somos espíritos. Embora a gente acredite que seja espírito, às vezes a gente vive muito achando que a gente é matéria, que a nossa vida começou ali no berço e que vai terminar ali no túmulo. Às vezes a gente esquece que berço e túmulo são apenas estações de muitas viagens que nós estamos fazendo e de muitas viagens que ainda vamos fazer para atingir um dia a estação final, a qual nós somos destinados por Deus quando da nossa criação. De um dia sermos espíritos puros, co-criadores e colaboradores do Pai. De sermos aqueles que estaremos ajudando aqueles nossos irmãos que encontram-se na retaguarda. Porque, como disse Jesus, o meu Pai não para de trabalhar. Então, Deus está criando sempre criando. Então, nós precisamos demonstrar a nossa fé, não é professando determinados segmentos, mas nos ligando verdadeiramente aos seres superiores. E nós nos ligamos aos seres superiores e a Deus através dos seus filhos, através de nós mesmos, através das criaturas. Nos ligamos ao Criador através das criaturas. Que Ele coloca providencialmente no nosso caminho para fazermos os nossos aprendizados. Então, aquele parente difícil, aquele chefe difícil, aquele filho difícil, na verdade, são aqueles que nós mais precisamos para exercitar a nossa paciência, para testar o quanto nós estamos e como nós estamos do ponto de vista espiritual. Porque se nós não tivermos nenhum desafio na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com as criaturas, como nós vamos saber como nós estamos do ponto de vista espiritual? Se está tudo fácil, se está tudo bem, se é só alegria, só sorrisos, só oba-oba, como que eu sei como eu estou espiritualmente? Eu me provo, eu me testo, a espiritualidade me prova e me testa, quando surgem as dificuldades, os desafios.
Se no primeiro desafio, na primeira dificuldade, eu desanimei, de que adiantou tanto tempo eu professando determinados pensamentos, determinada religião? De que adiantou tudo o que eu fiz até agora? Porque a nossa fé ainda não estava sedimentada, fundamentada na razão. Porque eu apenas estava crendo, não estava sabendo que também iria passar por problemas, por desafios, por dificuldades. Eu costumo citar o exemplo, porque a gente pensa, porque eu sou médium, eu sou religioso, eu sou padre, sou pastor, sou isso, sou aquilo, sou colaborador, sou passista, eu não posso ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, não posso ficar doente. Né? Porque justo eu. Mas tudo tem uma lógica, tem uma razão de ser. Se fosse assim, o Raul Teixeira não tinha sofrido um AVC, que ninguém nem percebeu, né? Dentro de um avião, que só foi perceber que ele tinha tido. A hora que todo mundo desceu do avião, ele ficou lá sentado. E ele estava saindo do Brasil para ir para outro país, para falar de Jesus, para participar de um seminário, para levar orientações para outras pessoas. Então, todo mundo, todos, independente do que faz ou não faz, tem as suas provas. O como aceitar, o como conviver com as provas, é que vai variar de pessoa para pessoa. Quando aquele, demonstrando uma fé raciocinada, que sabia, quando aquele centurião, que cuidava de 100 soldados, e depois de ter esgotado todos os seus recursos, procurou Jesus para curar lá o funcionário dele, o soldado dele, Jesus falou, não, eu vou lá na sua casa. O que o centurião falou? Não precisa, basta que o senhor diga uma só palavra lá, e ele será curado. E Jesus falou, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Então aquele centurião sabia que apenas pelo pensamento, Jesus poderia curá-lo à distância. Ele sabia. Muitos, às vezes, procuram a cura de um problema de saúde e, às vezes, não encontram, mesmo estando de corpo presente. Mas como eles não entendem que nem tudo pode ser curado pelo próprio benefício dele, eles se entregam à doença e ao desânimo e ao desgosto pela vida, porque a sua fé não é raciocinada. Nós temos no Evangelho de Jesus todos os exemplos daqueles que ele curou. Mas quantos no meio da multidão pode ter procurado ele com o mesmo desejo de ser curado e não foram? Porque não poderiam ser curados. Então, quando existe uma cura espiritual, os espíritos não estão intervindo na lei da natureza, não estão modificando os desígnios de Deus, estão apenas dando cumprimento naquilo que ainda pode ser realizado. Então, aqueles que não têm essa fé raciocinada, de que nem tudo é possível, e nem tudo é possível, às vezes, quando não consegue, desanimam-se, falam que o trabalho é fraco, que aquilo não serve para nada, que é só blá, 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 que é só enrolação, que é mistificação, mas precisa, né? É lógico que aquele que chega, muitas vezes, só em busca da cura, ele não tem esse discernimento de entender o que nós aqui estamos falando. Nós, graças a Deus, já temos essas informações que a doutrina espírita nos dá e nos oferece a possibilidade de nós fazermos, né, algumas análises e ter a nossa fé racional.
para que tudo aconteça, é preciso que nós façamos a nossa parte. Lembram-se os irmãos da passagem do cego de Jericó. Ele estava lá na beira da estrada, gritando, quando a multidão passava com Jesus, Senhor, mestre, mestre, e isso incomodou os apóstolos, e incomodou aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Jesus, no entanto, parou no meio da estrada, ouviu o chamado e perguntou, o que acontece? E um dos discípulos, segundo a narrativa, fala, tem um cego à beira da estrada ali que te chama. E Jesus falou, então vai lá, diga para ele que venha até aqui. E conta também a narrativa evangélica, que o cego tirou a sua capa, lançou ao chão e veio até onde Jesus estava. E aí então Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Quero ser curado. E ele foi curado. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Sair do nosso estado de inércia e de acomodação, para que a gente consiga aquilo que a gente precisa e que a gente quer. Ele saiu de lá e veio até onde estava Jesus. Tirou a túnica, a capa da acomodação, do estar lá sentado, só gritando e só chamando, e foi ao encontro de Jesus, para que ele pudesse alcançar a sua cura. Então, para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, seja em qualquer segmento, nós temos que fazer a nossa parte. Eu costumo dar um exemplo, até já falei aqui outra vez, quando eu falo daquela música Rastros na Areia, que é bem cantada nos centros espíritas, que é bonita, que é poética, porque fala assim de uma forma que a gente nunca está desamparado. Que Jesus, os mensageiros de Jesus, a espiritualidade, está sempre pronta para nos ajudar. Mas que não é 100% verdadeira, porque Jesus não carrega ninguém no colo. Porque ele mesmo falou, aquele que quiser vir após mim, porque eu estou na frente, eu sou o guia, eu sou o modelo, aquele que quer vir após mim, toma da sua cruz, enfrente as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, e segue-me. Ele não falou, vem aqui, pula nas minhas costas que eu vou carregar você. Fica aí sentada que eu vou te pegar e levar no colo. Não. Toma da sua cruz. Enfrenta aquilo que você tem que enfrentar. E segue os meus ensinamentos, as minhas orientações, o meu evangelho. E vem, que você vai se dar bem, e você vai ser feliz. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho que mostra a verdadeira vida. E nós só vamos alcançar a condição de ser co-criadores e colaboradores de Deus, como eu já disse, através de seguir esses ensinamentos. Então, de onde provém o desgosto pela vida? Da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, como os espíritos disseram a Allan Kardec. Muitas vezes, a felicidade, o ânimo, está condicionado ao que tem, ao estar saciado. E nós sabemos que saciedade não é sinônimo também de felicidade, de paz interior, de ânimo pela vida. Nos países mais adiantados, onde não existem as dificuldades que existem num país como o Brasil, onde as pessoas precisam, no dito popular, matar um leão por dia para
sobreviverem, onde não tem planos de saúde públicos adequados, onde tem tudo aí que a gente sabe que existe nos mundos de expiações. Nesses países onde tudo é muito mais confortável, tudo muito mais fácil, onde não tem tantas violências como tem aqui no nosso mundo. O número de suicídios é bem maior do que nos países com mais dificuldades. Então não é a saciedade, não era o ter que faz com que as pessoas não se desanimem, que tenham ânimo para viver, mas é o que elas constroem naquilo que a gente vem falando, espiritualmente. Quantos artistas aí a gente vê, daqui um pouco está vendo a televisão, desencarnou, vítima de overdose. Eles tinham de tudo. Os homens, as mulheres que desejam, a hora que querem. As mulheres, os passeios, os iates, as lanchas, tudo, ostentando, mostrando nas revistas, nas caras da vida, nos programas de televisão, tem tudo, do ponto de vista material. Estão saciados, tem tudo. Mas existem neles um vazio existencial, que eles vão buscar nas drogas, aquilo que eles precisam. Recentemente, assistindo televisão, eu vi uma entrevista de um artista que ele falou que enquanto ele está no palco, para ele é uma diversão. Ele está muito alegre ali, muito alegre. Diversão. Mas quando ele entra na van para ir até o hotel, e quando ele fica lá no seu quarto sozinho, ele falou que ele parece que sente um vazio. Aqueles que têm um sentimento de religiosidade, aquele que tem uma fé alicerçada na razão, na lógica, conseguem sobreviver a este vazio de estar sozinho, porque nem pode andar para os lugares, porque tem que andar com segurança, com um monte de gente do lado, conseguem superar. Aqueles que não têm essa força, ainda que estejam saciados do ponto de vista material, muitas vezes buscam nas drogas aquilo que eles acham que vão resolver os seus problemas. E aí a gente é surpreendido com esse tipo de notícia. Então, para a gente alcançar isso, a gente precisa realmente pensar em ocupar o nosso tempo útil em busca de progresso espiritual, para a gente conseguir realmente enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, agora, o nosso mundo, né, o Brasil e outros países são pródigos em criar aí os meses, né, que cuidam de determinadas coisas, o que é legal, que são para conscientização. Então, vai lá, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, é assim por diante. É bom. Mas aqui, o que mais precisa ser conscientizado, é de que quem constrói o nosso melhor, a nossa paz, é o que a gente constrói do ponto de vista espiritual. Tem muitas pessoas que não têm esse entendimento e chegam numa depressão, não chegam? Quem não tem um familiar que às vezes esteja nesse estado? E se diante de tudo que nós falamos, a gente encontrar alguém que esteja em um estado depressivo, que perdeu o gosto pela vida, estão desanimados, não querem mais nada, o que é mais assertivo a gente falar então, diante de tudo que a gente conhece? Levanta dessa cama e vai trabalhar? Procura alguma coisa para fazer que você sai disso? Você precisa rezar? Você precisa ter uma religião? O que é mais assertivo a gente falar isso? Ou dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você quer de mim? Talvez ele não vai ter a condição que teve o cego de Jericó, de levantar e falar, vamos buscar ajuda.
porque ele já chegou num estágio que o cego não estava, porque o cego estava querendo ser curado. Mas aquele que chega ao desânimo da vida por completo, que entra num estado de melancolia, um estado de depressão, ele precisa de uma mão amiga. Não precisa de censuras. Ah, tem muita gente pior do que você. Isso é falta de ter o que fazer. Às vezes a gente não fala assim, a gente fica um pouco, tentando, fala, não vou falar mais nada, ele precisa arrumar alguma coisa para fazer. Ele não quer, não, vamos ajudar. Eu não disse antes que Deus se mostra para nós através das suas próprias criaturas? Aquela criatura que está se mostrando para nós com aquele problema, foi colocada no nosso caminho, muitas vezes, para tirar-nos do nosso estado de ociosidade, do tempo inútil que nós estamos utilizando com coisas que não acrescentam nada do ponto de vista espiritual para nós. Você quer ir comigo até o centro espírita? Não, no centro espírita eu não vou. Não vou e não vou. Se você quiser ir comigo até a igreja católica, eu vou na missa. Então vamos lá. Vamos com ele. Vamos sentar do lado dele. Vamos ajudá-lo. Não importa se o nosso modo de pensar é em relação ao que eles vão pregar lá é diferente. Se eles vão falar em ressurreição, mas eu acredito em reencarnação. Se eles falam amém, eu falo assim seja. Isso não importa. Eles falam morreram, eu falo desencarnou. Não importa. Importa é o amor que eu estou colocando para ajudar aquela pessoa. É isso que importa. Então eu vou lá, eu ajudo. E eu acompanho. Porque muitas vezes a gente ajuda a dar o primeiro passo, leva 2 vezes, depois não vai mais. Né? Sonésio deve conhecer muito disso. Pessoas que vêm para o tratamento espiritual, o marido traz até a porta, vai embora. Depois das 9 horas ele vem buscar. E se demora um pouco, ele cobra. Mas hoje atrasou, a reunião foi mais comprida. Não, vamos acompanhar, ter acompanhamento. Quem trabalha com vendas não faz pré-venda, faz a venda e faz o pós-venda. Porque ali ele tem um lucro, Ele quer já conquistar aquele cliente para a outra venda. Mas para aquele que está necessitado, a gente também pode fazer a venda, entre aspas, e o pós-venda, Vender a ideia de que estamos ali para auxiliá-lo, para ampará-lo na hora que ele precisar, na hora que ele desejar. E vou acompanhar, vou fazer a pós-venda, vamos ver como ele está melhorando, como ele está reagindo. Ah, mas ele não se esforça, ele não faz nada para melhorar. Está acomodadão, eu vou continuar fazendo? Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Porque no caso que eu disse, que existem muitos suicídios naqueles países mais adiantados, aqui no Brasil também é comum, é que a imprensa tem um acordo, que muitas rádios, muitas TV não falam, não noticiam, porque dizem eles que quando noticia um, estimula outros a cometerem. Então nós também temos muitos e muitos. E é estatisticamente provado de que de cada 10 suicídios cometidos, 9 poderiam ser evitados. Porque as pessoas deram avisos, deixaram recados de que iriam cometer isso. E às vezes, por não fazer esses acompanhamentos, às vezes por não olhar o outro como uma criatura de Deus que precisa da nossa ajuda, o que a gente fala? Quem quer se matar mesmo, não toma comprimido, amarra uma corda no pescoço. A gente começa a fazer aqueles comentários que não acrescentam absolutamente nada. Então, de cada 10 que cometem, 9 poderiam ser evitados. Então, meus irmãos, que a gente possa, através do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, sermos úteis para aqueles
que entrem nesse estado de desânimo, de desgosto pela vida, de falta de vontade de viver. A vida é o dom maior que Deus nos deu, porque uma vez criados, nunca mais deixaremos de existir. A vida é uma só, mas as existências são muitas. Muitas existências nós vamos ter para poder assimilar corretamente aquilo que aqui a gente vem refletir, vem relembrar a todos. E temos certeza que se nós usarmos dos nossos atributos essenciais, que são o pensamento e vontade, nós venceremos tudo. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós tivermos bom ânimo e seguirmos Ele, que é o nosso guia e modelo, que Ele disse, eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Porque Ele também disse, né? Vós sois deuses, vós sois luzes, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Guardadas as devidas proporções e a distância entre nós e Ele, nós podemos sim, com muita força de vontade, com muita determinação, vencer todas as vicissitudes da vida com paciência e resignação. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.